Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara, transmitindo o canal 10 TV a cabo, canal 61.3, sinal aberto e digital, além das nossas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Pastor Eliezer de Carvalho, com dois convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo a nossa amiga, a Luciana Barreto, que é chefe do cartório eleitoral, responde pela 143ª Zona Eleitoral, e também o nosso querido Giovanni Lopes de Faria Júnior, que é chefe do cartório eleitoral, que responde pela 184ª Zona Eleitoral, respondendo pelos municípios de Bastos, Iacri e Herculândia, para falarmos sobre o cadastro biométrico. Tivemos aí na última segunda-feira o início do cadastramento biométrico. É importante explicarmos um pouquinho todo o processo, até pela questão de você, cidadão aqui de Tupã e também da região, para exercer o seu direito do voto, que é tão democrático. Nós acompanhamos aí uma eleição no último ano, onde nós percebemos, né, pastor, a população realmente preocupada com mudanças. E esse é o momento agora de mudança, no sentido de modernização num processo eleitoral, com o cadastramento biométrico. E esse trabalho já começou, a Luciana vai falar, e também o Giovanni, com mais propriedade, já há alguns anos, mas agora é obrigatório. Esse cadastramento tem um prazo, vamos falar bastante sobre isso, e como a pessoa pode procurar o cartório e realizar esse cadastramento biométrico. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Quero cumprimentar todos os nossos telespectadores que nos assistem. Quero agradecer a Luciano, Giovanni, por atender o nosso convite, por tratar de um assunto tão importante, uma relevância muito grande, do interesse da população. Então nós precisamos usar ao máximo os meios de comunicação para divulgar a importância do cidadão poder organizar a sua vida para que não tenha futuros problemas e também para poder exercer o seu direito de cidadania. Então eu quero agradecer e espero que esse ponto de vista venha trazer informações relevantes para que toda a nossa população esteja informada da importância de fazer a sua biometria junto ao cartório eleitoral. Perfeito, pastor. Eu queria saudar aqui a Luciana Barreto, ela que sempre atende a gente com muito carinho, sempre solicita a TV Câmara, sempre que solicitamos informações, ela sempre nos atendeu com muito carinho. Então a gente deixa um abraço a toda a equipe do cartório eleitoral, meu doutor Paulo, enfim, a toda essa equipe fantástica. Luciana, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador e presidente da Câmara, pastor Eliezer, para falarmos sobre esse cadastro biométrico. A gente poderia começar falando desse trabalho que teve início lá em 2015, né? Inclusive fizemos uma matéria essa semana, o pastor esteve lá inclusive cadastrando também a sua biometria, e a gente percebeu ali já um grande fluxo já no primeiro dia, ali pela manhã, já tinha aí um número interessante de pessoas, mas esse trabalho começou em 2015. Acho que a gente poderia falar um pouquinho desse trabalho, do início disso, como as pessoas assimilaram essa questão, se ainda há muitas dúvidas nesse sentido. Acho que a gente poderia falar a partir de 2015. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite. E essa é uma oportunidade agora que a gente tem de esclarecer para a população. Até o ano passado, a biometria ela ainda não era obrigatória. Houve um alvoroço antes das eleições, que as pessoas começaram a correr no cartório, porque teriam seu título cancelado, mas foram em alguns municípios. Então, esse cadastramento ele é gradativo. Então, nós começamos a fazer a biometria aqui em Tupã a partir de setembro de 2015. E quem procurava o cartório para fazer uma transferência ou para fazer o primeiro título já passava por esse cadastramento. Certo. Não era obrigatório o cadastramento. A partir agora, do dia 4 de fevereiro até o dia 19 de dezembro deste ano, quem não fez a biometria tem que comparecer no cartório para fazer. Nesse caso, o título dessas pessoas serão cancelados e a pessoa não vai conseguir votar na próxima eleição. Então é importante que as pessoas se antecipem, não deixem para o último prazo, né? Nos últimos 2 meses a gente está imaginando que vai ter um fluxo muito grande de pessoas, de repente o cartório ele não comporta um número muito elevado de pessoas para formar fila, tanto para o próprio conforto do eleitor. Então, quanto antes a pessoa procurar o cartório, melhor que vai ficar já com a sua situação em dia. E na entrevista que nós fizemos nessa semana, você falou um número que até fiquei surpreso. Apesar de ter começado em 2015, com a não obrigatoriedade de realizar,
o cadastramento, mesmo assim, Tupã alcançou aí 38%, parece que foi isso, né, que você tinha. Isso. Nós temos 50.600 eleitores aqui em Tupã no 50 total. mil? 50.600 eleitores. Ok. Quem já fez a biometria foram 19.600. Então, nós temos que atender 30 mil pessoas até o dia 19 de dezembro desse ano. Entendi. Então, né, a gente vem fazendo esse trabalho já há vários anos e um número pequeno de eleitores compareceram no cartório numa comparação né, do tempo que nós temos para fazer com um número elevado de pessoas. Então, por isso que é importante que as pessoas procurem, que agora o movimento está tranquilo, para evitar pegar fila, de repente ficar esperando. Se puder fazer o agendamento prévio no site do TRE, também é interessante que a pessoa já vai no horário agendado e ela é atendida no horário marcado. Perfeito. Eu queria também saudar o Giovanni Lopes, que é o chefe do cartório, que responde pela 184ª Zona Eleitoral, que responde por Bastos e Acri e Herculândia. Giovanni, seja bem-vindo. Eu queria que você também, aproveitando essa mesma pergunta, nos deixasse a par aí de alguns números no que tange a nossa região. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Elias, pelo convite. Então, nós lá da 184, né, comandados pelo nosso juiz eleitoral, doutor Arthur Lutieri Batista Nespoli, que é o juiz titular da comarca de Bastos, né? Então, nós estamos fazendo já na nossa zona eleitoral desde 2015, como a Luciana destacou, e atendemos até esse momento nos 3 municípios 50% da população. Então é um número bom, mas como a Luciana estava dizendo, o comparecimento do eleitor nesse começo de ano tem sido baixo, né? Temos um comparecimento muito pequeno e a ideia nossa, nós temos todo um planejamento, todo um preparo para estar atendendo o eleitor, e a ideia é que esse eleitor seja atendido da melhor forma possível, com o maior conforto possível, né? Então fica nosso pedido, nosso convite aos eleitores, então, tanto de Bastos e Acri e Herculândia, quanto de Tupã e Arco-Íris, que vá ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação, para não ter nenhum tipo de problema. Como vocês já destacaram, a questão mais importante é a questão do voto, né? Então, o eleitor que não realizar, então, até o dia 19 de dezembro desse ano, o cadastramento biométrico nos nossos municípios, ele não vai estar apto para votação na eleição do ano que vem. E isso é um prejuízo sem tamanho, né? Então, a expressão máxima da democracia, o voto, e o eleitor não podendo participar desse processo eleitoral é absolutamente inaceitável. Sem falar, como a gente vai destacar, que existem outras repercussões, com problemas com passaporte, empréstimos bancários, concursos públicos, inclusive até num segundo momento problemas com CPF, que pode dar repercussões em contas bancárias, recebimento de pensões. Então é muito importante que o eleitor compareça o quanto antes para ser atendido com o máximo conforto. Eu achei interessante o que o Giovanni comentou, porque infelizmente muitas pessoas não têm noção, né, do que pode trazer de prejuízo você não estar regularizado perante a justiça eleitoral. Porque infelizmente tem aquelas pessoas que não votam, aí paga aquela taxa e acho que não é bem assim. Eu acho que é importante todo mundo exercer o seu direito do voto, né? Eu acho que nós tivemos aí uma demonstração de democracia nas últimas eleições. As coisas mudaram, o cenário político mudou, né, pastor? A gente sabe, a gente percebe isso tanto na nossa esfera municipal como estadual e federal. Então a população, eu acredito que esteja um pouco mais atenta nesse sentido. Então é importante você acompanhar esse processo de modernização, acompanhar e estar em dia, né, com a justiça eleitoral, porque talvez você não precise hoje, mas amanhã você talvez precise e tem que estar em dias. Eu queria perguntar agora para a nossa querida Luciana, quais são as maiores dúvidas? A gente percebe que as pessoas da melhor idade, né, as pessoas mais idosas, de repente tem algumas dúvidas. Como que vocês estão lidando com as dúvidas perante a população, não só os mais idosos, mas também, de repente, aquelas pessoas que estão acompanhando atentamente pelos veículos de comunicação? Há uma resistência nesse sentido? Vocês têm que explicar como funciona esse esclarecimento para essa parcela que ainda tem muitas dúvidas quanto a isso? Em relação à população mais idosa, é o seguinte: até os 70 anos a pessoa é obrigada a votar. Essa é a maior dúvida. Às vezes a pessoa acha que é até os 60 anos e não é. Então, a partir do momento que a pessoa completar 70 anos, ela não tem mais a obrigação de votar. Muita gente vai votar, lógico, porque gosta, porque quer participar, tem uma consciência política um pouco maior. Para essa pessoa, mesmo que for acima de 70 anos,
É importante que ela faça o cadastramento neste momento para que ela possa continuar exercendo o seu direito de voto. O que nos foi passado é que a pessoa que não fizer o cadastramento a partir dos 70 anos, ela não consegue votar nas próximas eleições, mesmo assim vai ter o título cancelado e não dará problema no CPF. Mas a gente tem orientado que mesmo acima dos 70 anos é interessante que a pessoa faça para ficar com o título regular. E mesmo que ela não for votar, o título dela fica numa situação regular. Aí evita dar problema em pensão, no INSS. Existem as exceções, se a pessoa não tem condições, os acamados, né? Muita gente não tem condições de comparecer no cartório. Aí nós fornecemos uma certidão. Então pode uma pessoa responsável, um parente ou algum procurador, pode levar o documento dessa pessoa e a gente fornece a certidão falando que essa pessoa não é mais obrigada a votar. Então pelo menos ela fica no INSS com o CPF com a situação regular. Ô Giovanni, a gente também é importante destacar da melhora significativa nessa modernização, porque, lógico, todo mundo já passou pelo processo de cédula tradicional, enfim, conhecido. Aí depois, quando apresentaram a urna eletrônica, no primeiro momento havia-se alguns medos, questão das fraudes, inclusive a gente acompanhou nessas últimas eleições dezenas de fake news, dezenas de notícias, algumas delas verdadeiras, outras não, enfim. Mas aí nesse mundo digital, enfim, é complicado saber o que é verdade e o que é mentira. Mas assim, houve uma avalanche de notícias nesse sentido, de fraudes, de urnas que não funcionaram, enfim. Mas a gente sabe que a questão da biometria, ela vem só para lacrar, né, selar essa questão da transparência, porque a pessoa não tem como, é digital da pessoa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, essa modernização, o que isso vai agregar, principalmente na questão da biometria. Olha, Glaucio, muito importante essas colocações que você fez. Realmente, o lado negativo da fake news esse temor que espalha na sociedade, né? Mas, por outro lado, foi muito importante, eu entendo que foi muito importante, sim, a esse destaque que foi dado à Justiça Eleitoral nas últimas eleições, para que a gente possa estar vindo e cada vez mais comentando com vocês a série de dispositivos de segurança que a urna eletrônica tem. Isso é muito importante ser dito isso. Então, a urna eletrônica, você sabe que nós trabalhamos, a urna eletrônica trabalha com uma série de sistemas de redundância, né, na questão da segurança. Então, ao armazenamento das informações dentro da urna eletrônica, em pendrives que tem na urna eletrônica, é importante ser dito que é uma questão que muitas pessoas não entendem, que a urna eletrônica não tem nenhum contato com a internet, né? Ela não tem vínculo, ela não é Wi-Fi, não é nada, então ela ali estanque. É como se fosse realmente uma urna de lona, só que digital, né? E com uma série de medidas de segurança. Então é muito importante, a gente tá sempre falando sobre isso. E como você destacou, a biometria vem trazer uma camada a mais de segurança. Na nossa região, a questão do voto, a questão da identificação biométrica, ela é importante, serve como estou dizendo, como uma camada a mais de segurança, mas aqui é muito difícil, porque os nossos mesários, eles conhecem a população. Então aqui é muito difícil um eleitor votar no lugar de outra pessoa. Os eleitores de Bastos e Criaculândia, os nossos mesários, e eu sei que aqui em Tupã e Arco-Íris é a mesma coisa, a população conhece a grande maioria das pessoas, né? E já agora da eleição de 2018, mesmo não sendo obrigatória a biometria, nós tivemos uma inovação que é a foto do eleitor no caderno de votação. Então o eleitor ele vinha com o documento dele, vinha com o título de eleitor, e o mesário ele já tinha ali, para quem já tinha feito a biometria, né, a foto do eleitor para comparar, para o cara crachá, né, que a gente brinca, para ver se era ele mesmo. Então, assim, realmente muito importante, e a gente vem dizer que a biometria é isso, é uma camada a mais de segurança, né, uma camada a mais de segurança na identificação do eleitor. Na nossa região, menos importante, assim a gente fala por conta do conhecimento que os mesários têm, mas no Brasil, nos países de tamanho continental, é importantíssimo e sem sombra de dúvidas. Perfeito. Pastor, é importante esse primeiro momento, esse primeiro bloco, para explicarmos um pouquinho a importância das pessoas se regularizarem, né, se cadastrarem através da biometria. No segundo bloco, vamos falar realmente do processo propriamente dito de cadastramento, o que as pessoas têm que fazer, documentação, enfim, porque aproveitar, como disse a Luciana,
Nós temos um tempo aí até o dia 19 de dezembro. Quanto antes a pessoa procurar o cartório, agendar o seu cadastramento, mais tranquila ela vai estar, né? Vai se anteceder. Isso é importante, porque a gente sabe que, infelizmente, o brasileiro costuma deixar muita coisa para a última hora. Então, para que fazer isso? Já está aí à disposição, o cartório, toda a sua equipe está apta para receber a população de Tupã e da região, dos municípios que atende. Então, a gente, como veículo de comunicação, estamos exercendo a nossa função social, que é conclamar a população para que, o quanto antes, já realize o seu cadastramento biométrico. É verdade, Glaucio, porque nós estamos falando de um documento muito importante. Título de eleitor é um documento muito importante. A população deve estar atento, porque a pessoa pode ter grandes prejuízos por não ter esse documento regularizado. E a pessoa, às vezes, ela só vai perceber o problema quando chegar na hora. Tá? Porque a pessoa, às vezes... Porque hoje nós vivemos uma questão também de muita revolta política. Então as pessoas falam, não vou atrás disso não, eu não vou votar em ninguém mais. Então essas pessoas que não têm a consciência política, que às vezes está revoltado com todo o contexto político que nós vivemos, são pessoas que às vezes não vão querer correr atrás e pode ter sérios problemas, né, em recebimentos de dinheiro, de repente numa pensão, na morte de um ente querido, um documento que precisa preparar, tem que trazer o título de eleitor, uma viagem de urgência que acontece, de repente a pessoa ganha uma viagem aí para o exterior, não pode fazer, tem que tirar o título de eleitor, perde a viagem porque o título de eleitor está com problema. Então é importante, nós estamos aqui para alertar a população, tá? É a questão importantíssima do voto. Nós precisamos votar, porque só pode cobrar os políticos quem vota. Quem não vota não pode cobrar. Se você votou, você tem todo o direito de cobrar. Então é importante a população, o primeiro passo, a pessoa querer exercer o seu direito de cidadania para poder votar, escolher os seus representantes, para poder depois fiscalizar, para poder cobrar. Então eu acho que é muita coisa, o Glaucio, o Luciano e Giovanni, que envolve a questão desse documento de eleitor. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador pastor Eliezer de Carvalho, também a Luciana Barreto, chefe do cartório, que responde pela 143ª Zona Eleitoral Tupã e Arco-Íris, e também o Giovanni Lopes de Faria, que é chefe do cartório, responde pela 184ª Seção, Zona Eleitoral, que responde por Bastos e Acri e também Herculândia, falando sobre o cadastro biométrico. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.